Nós temos aprofundado temas bem relevantes para a vivência cristã, falamos sobre questões conceituais, questões gerais, que são essenciais para a gente entender o texto bíblico. Falamos sobre questões que envolvem a salvação e a relação com a lei. E agora nós estamos em um último bloco dessa série extensa, quando nós estamos falando sobre questões práticas da vida cristã. Doutrinas que têm uma aplicação direta e concreta a respeito da sua vida. Nós já falamos sobre a doutrina de igreja, já falamos sobre dons espirituais, e hoje nós falaremos sobre um dom espiritual específico, que é o dom profético. Talvez o dom mais importante que nós temos na Bíblia, e nós já veremos o porquê. Eu lembro você que toda essa série está aí no nosso canal do YouTube aqui da igreja. Então, a proposta é que caso você tenha perdido algum estudo, que você volte lá e revisite esse estudo. Caso você queira se lembrar melhor, que você revisite, para que você consiga se aprofundar nesses temas que são ali o básico necessário para qualquer um que quer entender a Bíblia. O mínimo é o que a gente está tentando estudar ao longo dessas semanas. Ok? Hoje nós falaremos sobre dom profético. Esse tema, essa doutrina, é extremamente importante, porque nós estamos falando aqui da revelação de Deus, da demonstração da sua vontade. Eu quero primeiro contextualizar para você entender a importância e a necessidade desse dom. A Bíblia ela vai estabelecer para nós que no princípio das coisas, quando Deus ele nos criou, ele tinha ali como pretensão se relacionar diretamente conosco. A Bíblia ela fala isso muito claramente. Deus tinha o costume de ir até Adão e Eva, lá no Éden, e conversar com eles, estar com eles. Se você quiser me acompanhar para ver isso na Bíblia, você pode ir lá em Gênesis, capítulo 3. O momento aqui já é o momento da queda, infelizmente, momento em que Adão e Eva decidiram se afastar de Deus. Mas lá em Gênesis 3, nós temos a descrição do momento em que Deus ele tem um primeiro contato com o primeiro casal, agora já perdido, já em pecado. Em Gênesis 3, no versinho 8, diz o seguinte, no versinho 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, o primeiro casal, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A descrição é de Deus andando pelo jardim do Éden, passeando por lá. E esse contato constante era algo extremamente lindo de se pensar. Deus ele se relacionando com a sua criatura. Há um outro elemento aqui importante para você raciocinar, que é o seguinte: além de Deus se relacionar conosco diretamente, quando Ele nos cria conhecedores do bem moral. Os seres humanos sabiam exatamente aquilo que eles deveriam fazer ou não da vida deles. O que Deus esperava deles. Deus inscrevia a sua lei, a sua vontade no coração dos seres humanos. E o ser humano sabia conviver plenamente em harmonia com os seus semelhantes, em harmonia com o seu Deus, em harmonia com o seu contexto, com o seu ambiente. E isso era algo muito natural dos seres humanos, porque eles resplandeciam a imagem e semelhança de Deus. E isso fazia parte dele. Quando Deus então nos cria, Ele nos cria para se relacionar conosco. E Ele nos cria sabendo a sua vontade internamente. Certo? Infelizmente, com o advento do pecado, isso acaba. A gente já viu aqui que pecado, muito embora seja entendido como algo concreto, a ação concreta de transgredir a vontade ou a lei de Deus, ele tem uma raiz, uma essência que é comum a todo ato pecaminoso, que é você se afastar de Deus, romper a relação com Ele. Então o pecado ele é rebeldia, é você ter uma atitude de olhar para Deus e tirar Ele do seu lugar. Falar, Senhor, eu faço o que eu quero, não vou agir conforme a sua vontade, eu mando na minha própria vida. É ser Deus no lugar de Deus, sabe? A gente já viu isso estudos atrás. Quando esse pecado acontece, isso acaba trazendo um rompimento da relação entre o ser humano e Deus, naturalmente. Afinal de contas, como nós vimos, pecado é rebelião, é afastamento. Isso faz com que Deus ele não possa mais se relacionar dessa forma, como em Gênesis, conosco. Se você quiser me acompanhar em um texto bíblico, se não vou apenas mencioná-lo, lá em Isaías 59, nós temos Isaías refletindo a respeito da relação entre o povo de Deus e entre Deus, e ele vai falar um pouquinho sobre isso e refletir nas seguintes ideias. Isaías 59, do versinho 1 até o verso 3,
mas principalmente a gente se concentra no verso 2. Isaías 59, nós temos a seguinte informação. Como eu disse, Deus, por intermédio de Isaías, falando diretamente com Israel, mas em uma essência de algo que vale para todos. Qual que é a ideia aqui? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, o seu pecado, faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A ideia que Isaías vai trazer aqui é a seguinte: nós, quando estamos em rebeldia contra Deus, nós nos afastamos dele de tal modo que ele não consegue se comunicar conosco. Seja ele se comunicar presencialmente, se comunicar de fato e chegar para você, André, olha, é isso que eu quero. Zé, para a sua vida eu quero isso. Seja essa dificuldade, ou mesmo a dificuldade de nós entendermos naturalmente a vontade de Deus. Porque a partir do momento que a gente rompe a relação, nós começamos a agir conforme a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. E o nosso coração, ele tem um completo desígnio humano e não mais divino. A gente vai fazendo o que bem entende. Por isso, Deus, ele precisa, na sua vontade, de se relacionar conosco, fazer algo. Tanto para nós ouvirmos a sua voz, agora que estamos afastados, quanto para nós aprendermos a respeito da sua vontade, que agora fugiu de nós. Não está mais no nosso coração e na nossa mente naturalmente. Porque o nosso coração e a nossa mente naturalmente agora está afastado de Deus. É nesse contexto que Deus ele cria a instituição profética, o ministério profético. Ele cria um instituto ali de comunicação conosco, de comunicação. O profeta, ele surge, então, como esse indivíduo que vai nos ajudar a entender a vontade de Deus e entender o que ele espera de nós. Entende? O profeta é esse intermediador das informações. Ele tem uma função muito específica na Bíblia, muito especial, extremamente especial, não comparável, inclusive, às funções muito importantes na Bíblia, como a função sacerdotal, como a função pastoral, que são funções importantes na Bíblia, mas sequer comparáveis à função de um profeta, que é alguém assim, que tem um trabalho extremamente especial. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, se você quiser me acompanhar, lá em Jeremias, um pouquinho depois de Isaías, algumas páginas depois, Jeremias capítulo 1, nós temos o momento do chamado de um profeta. Só como exemplo, vários profetas são chamados aqui na Bíblia, mas Jeremias nós temos algumas informações um pouco melhores a respeito dele, que são bem interessantes e que nos ajudam a entender o quão especial o profeta é. Essa figura ela é. Jeremias capítulo 1, nós temos ali nos primeiros versos um contexto sobre quem era Jeremias, sobre o tempo que ele profetizou. E aí no verso 4, nós temos a primeira mensagem de Deus para ele dizendo o seguinte: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus, ele prepara Jeremias desde o ventre da mãe dele. Ele escolhe Jeremias para essa função de profeta desde antes dele nascer. Às vezes nós usamos esse verso de forma ampla para todos, só que ele é utilizado aqui especialmente ao mensageiro do Senhor. E ele tem uma função específica, especial para ele. Ele seria o profeta às nações. No verso 6 ele continua: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E ele continua, Deus continua: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca de Jeremias, né? E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha a função especial desse profeta. Primeiro, aonde eu te mandar ir, você vai ir. O que eu mandar você vai falar, e as minhas palavras estarão na tua boca. O profeta, então, ele é esse que manifesta e declara a vontade de Deus. Deus se comunica a ele e ele fala para nós. Ok? É diferente, por exemplo, de uma função pastoral.
A função pastoral é de pegar a vontade de Deus revelada pelo profeta na palavra dele e expor e ensinar e orientar a igreja de Deus. O profeta, no entanto, ele pega essa mensagem diretamente de Deus e traz à igreja, ao povo dele. Entende? E ele tem essa questão especial, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante também, do seguinte: olha, onde Deus mandar, ele tem que ir. O que Deus mandar ele falar, ele tem que fazer. A liberdade do profeta, ela inclusive é diferente da liberdade de qualquer outro ser humano. E nós veremos isso um pouquinho mais adiante. Deus também tem um cuidado especial para com o seu profeta. Então, fique tranquilo, ele vai dizer para Jeremias: eu vou te livrar de onde for. Nós temos histórias, por exemplo, de um profeta que ele é caçoado, ele é impedido de fazer o seu trabalho por alguns jovens ali, e Deus envia animais a devorar esses jovens, para proteger o seu profeta. O profeta, ele tem esse cuidado especial de Deus diante dessa ação espiritual que ele tem, certo? Outro texto, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito do papel do profeta. Vai lá para Êxodo. Se você quiser me acompanhar, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 4, bem no inicinho. Você deve se lembrar que Moisés, ele é chamado por Deus para poder exercer um trabalho muito grande, que é o de libertar o povo de Israel. Lembra disso? O povo de Israel está cativo no Egito. Ele tem ali opressão sendo aplicada a ele constantemente. E Deus chama um filho de Israel, Moisés, para ir libertar. E esse contato de Moisés com Deus, ele acontece logo no início de Êxodo, a partir do capítulo 3. E quando nós chegamos no capítulo 4 de Êxodo, nós temos um momento em que Deus, ele termina de mandar Moisés ir fazer o trabalho. E ele primeiro vai capacitar Moisés com poderes, e depois de uma discussão que Moisés tem com ele, semelhante à de Jeremias, porque o profeta, ele olha para a responsabilidade que ele tem e fala: olha, eu sou incapaz. E convenhamos, ser alguém que fala a vontade de Deus é complicado, é difícil. Imagine hoje, por exemplo, se Deus chegasse para você, principalmente no mundo cético que nós vivemos, e Deus falasse para você: olha, você vai ser meu profeta, você vai falar a minha vontade para as pessoas. É uma responsabilidade muito grande, difícil. Diante disso, não era incomum dos profetas terem essa discussão com Deus. Moisés também tem, dizendo: olha, eu não sei falar, eu não vou saber ir lá me comunicar ao faraó. E aí Deus, no verso 14 do capítulo 4 de Êxodo, ele vai ter uma conversa com Moisés que nos ensina um pouco o papel do profeta. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, diz que Deus, ele fica irado contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, o teu irmão? Eis que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará no seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele continua: ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Nessa construção, Deus, ele quer Moisés como seu líder, como seu profeta, e um dos maiores profetas que nós teremos na Bíblia. Mas Moisés, tendo essa incapacidade de falar, Deus chama Arão e fala: Arão será como se fosse o teu profeta. Você é o meu profeta, eu vou te falar a minha vontade, e para comunicar ao povo, você vai falar para Arão, e Arão vai comunicar. E aí você tem uma relação que é interessante. É como se Moisés assumisse a função de Deus, e a função de profeta era de Arão, e a metáfora que Deus usa para a função de profeta é a função de boca. O profeta, ele é a boca de Deus. É quem fala a sua vontade. Entende? Esse é um ponto interessante. O profeta, ele não raciocina sobre a vontade de Deus antes de a proferir. Ele fala a vontade de Deus, de acordo com as suas palavras, segundo as suas ideias e como ele entendeu aquilo. E às vezes, nós vemos no registro profético, inclusive, profetas que se equivocam em algumas orientações, porque eles se deparam com uma situação, orientam de uma forma, depois Deus chega e fala: olha, você falou besteira, volta lá e se corrige. E o profeta volta e corrige. Mas, ainda assim, mesmo com a liberdade que o profeta tem de proferir as coisas segundo a sua vontade, no fim das contas, ele é a boca de Deus. Ele transmite a vontade de Deus para as pessoas. Certo? A profecia, ela surge, então, como nós vimos,
diante da necessidade de Deus se comunicar. Então ele toma homens que ele escolhe. Nós não temos, claro, na Bíblia os critérios dessa escolha. Fica muito evidente que esse homem tem que ser um servo de Deus, que ele tem que ser um homem entregue a Deus, ou uma mulher, no caso, homem no sentido genérico, né? Temos profetisas também na Bíblia, profetas, tanto homens quanto mulheres, não há referência a gênero, não há referência à situação social. Então nós temos profetas que têm uma condição social muito elevada, profetas com condição social muito baixa, temos profetas extremamente cultos, extremamente educados, profetas com pouca educação. Então não parece ter um critério específico para um profeta, além dele, obviamente, ser um servo de Deus, porque ele precisa aceitar esse dom profético. Fora isso, nós não temos critérios. Deus ele escolhe, conforme lhe convém, quem que vai proferir a sua vontade, certo? Falando então, entendendo um pouco mais sobre os profetas, nós podemos ver alguns textos da Bíblia que nos ajudam a aprender. Tudo bem? Então vamos acompanhando os textos. Se você quiser ir comigo, vai lá em Amós, senão você pode anotar aí e depois estudar esses textos, conferir lá se é isso mesmo. Lá em Amós, finalzinho do Antigo Testamento, logo antes aí de Obadias, de Jonas e etc., nós temos o livro de Amós. Ali Deus ele fala algo que é bem interessante, no capítulo 3. Ele está ali, enfim, orientando várias coisas para o povo de Israel por intermédio de Amós, só que ali Amós traz também uma informação sobre o dom profético que é interessante. Então Amós capítulo 3, nós vamos ler o verso 7 especialmente, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Um livro um tanto curtinho, não é tão pequenininho, mas enfim, um pouquinho antes ali de Jonas e etc. Amós capítulo 3, no verso 7, olha o que Amós fala para a gente. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que nós temos aqui? Os profetas, eles recebem informação privilegiada de Deus. E ele repassa essas informações para as pessoas. É uma questão até jurídica. Sabe aquela ideia de que você não pode ser cobrado por uma lei que não existe? Ou você não pode ser cobrado por algo que não, enfim, não aconteceu? Deus ele sempre nos alerta de suas ações, do que ele vai fazer aos profetas. Então ele chama o Silvio e vai falar: Silvio, você será o meu profeta. Daqui 1 ano eu vou fazer tal e tal coisa com a igreja do Brooklyn, se a igreja do Brooklyn não se acertar nisso e nisso. Se isso e isso não acontecer. Porque muitas vezes as profecias são condicionais a algo. Então se a igreja não resolver isso, eu vou fazer isso aqui. Se a igreja continuar nesse caminho, eu vou fazer isso. E ele vai trazer essa revelação para nós, certo? Deus ele age falando aos profetas. Só que isso não quer dizer que Deus sempre fala aos profetas coisas a ver com o futuro. Ou seja, o profeta ele necessariamente não precisa predizer o futuro, falar de algo que irá acontecer ou que Deus vai fazer. Ele não precisa. Nós temos muitos profetas na Bíblia, inclusive, que falam muito pouco sobre o futuro. A maioria deles fala sobre eventos presentes, aplicando muitas vezes a lei de Deus à realidade presente, chegando para o povo e falando: olha, vocês estão falhando nisso e nisso que a lei de Deus mostrava. Falando para o povo: olha, vai ser ruim para vocês se vocês continuarem por esse caminho. Muitas vezes o profeta passa o seu tempo inteiro profético sem predizer nada do que vai acontecer no futuro. Um exemplo, um dos maiores profetas da Bíblia, você tem Moisés. Pouco Moisés fala sobre o futuro, muito pouco. Ele traz muitas coisas para o presente. Ele traz coisas que são relevantes para nós hoje, mas pouco ele vai falar do que vai acontecer lá no futuro, bem pouco. E muitos profetas vão se manter só no presente, ok? Só que aí temos um detalhe. Embora o profeta ele não precise falar sobre o futuro, nós veremos no final aqui da nossa aula, que se o profeta falar sobre o futuro, aquilo precisa se cumprir. Porque se não se cumprir, ele não era um profeta verdadeiro. Nós veremos a Bíblia falando sobre isso. Mas o ponto é, o profeta ele não necessariamente precisa falar sobre o futuro, embora Deus ele sempre se comunique para falar do que ele vai fazer. Ok? Vamos seguir então. Outra informação extremamente relevante. O profeta, ele aparentemente não tem condições de exercer a sua liberdade total no que diz respeito às suas ações
e falas. Você tem essa liberdade completa. Se você chegar e falar, hoje eu quero ir para a igreja, você vai para a igreja. Você virar e falar, não quero ir para a igreja, você não vai, está tudo certo, Deus vai respeitar isso daí. Só que um profeta, ele tem limitações quanto a isso. Quando Deus ele dá uma missão a um profeta, ele não tem escolha, ele tem que cumpri-la. Entenda que antes de receber a missão profética, aquele profeta pode escolher ser profeta ou não. Então Deus ele chama e ele vai falar, irmão Luiz, você quer ser meu profeta? Então, olha, eu tenho uma missão para você. Ele pode escolher ser ou não ser. Mas a partir do momento que ele escolheu ser, a sua liberdade de ações e de falas no tocante à missão de Deus não existe mais. Ele é obrigado a cumprir. Exemplo disso, Jonas. Um exemplo muito claro. Jonas não quer ir para Nínive, mas Deus faz ele ir, ele tem que ir. Nós vimos isso em Jeremias, Deus falando, o que eu mandar você fazer, você vai fazer. O que eu mandar você falar, você vai falar e por aí vai. Não tem liberdade nas suas ações e falas. Contudo, aí tem um detalhe interessante. Isso não significa que o profeta está salvo. Porque ele continua sendo livre a escolher servir a Deus ou não. A escolher ser servo de Deus ou não, no tocante à sua consciência, à sua vontade, por aí vai. Um exemplo maravilhoso sobre isso, Balaão. Balaão ele é descrito como um profeta que recebe revelação de Deus, fica claro para a gente, ele recebe revelação de Deus e ele abençoa Israel, naquele momento lá, que você conhece muito bem. Se não conhece, depois vê lá a história de Balaão. Ele abençoa Israel, ele recebe revelação de Deus, todos conheciam Balaão como profeta. Balaão não tem a opção de não fazer o que Deus está mandando, então ele é contratado para poder amaldiçoar o povo de Deus, mas ele só consegue abençoar, ele não tem opção de ir contra a vontade de Deus. Mas Balaão, ele se entrega à ganância, à vaidade, e ele acaba se tornando uma pessoa completamente alheia à vontade de Deus. Porque ele, como pessoa, ele continua sendo livre. Ele pode se perder ou se salvar, porque a salvação acontece para ele como para nós. Ele continua sendo um ser humano. Mas nas suas ações e práticas proféticas, ele não tem liberdade. Ele precisa fazer. A sua liberdade, ela se encerra a partir do momento que ele aceitou o dom profético. Ok? Ficou clara essa questão? Maravilha. Sigamos então. O profeta, além disso, muito embora ele possa ou não receber revelação de Deus sobre o futuro, o profeta, ele também, por vezes, é incumbido, ele recebe a missão de escrever alguma coisa. Inclusive, nós temos a Bíblia por conta disso. Pedro ele vai dizer que a Bíblia ela vem por intermédio da ação de Deus em homens santos. Homens escolhidos por Deus escreveram esse texto para nós. A revelação e a vontade de Deus está aqui para nós. Só que o detalhe importante para você saber é o seguinte, nem todo profeta escreve texto bíblico. Moisés, por exemplo, foi um grande profeta e ele escreveu muita coisa. Pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia. Provavelmente Jó também. Moisés escreve. Agora, o segundo maior profeta que nós temos no Antigo Testamento, Elias, ele não escreve uma palavra sequer. Ao menos não temos registro na Bíblia dele escrevendo. Ele ainda é um profeta, extremamente importante, vai ao céu transladado por Deus. Entende? O profeta, ele necessariamente não precisa escrever. Além disso, outra informação extremamente interessante. O profeta, ele pode até escrever, ele é profeta, ele escreve algo e necessariamente isso não entrar na Bíblia. Quer ver um exemplo? Vão lá comigo. Vai lá para o livro de Crônicas. Lá para o livro de Crônicas. Primeiro em 1 Crônicas. Finalzinho do livro. Lá em 1 Crônicas, lá no finalzinho, no capítulo 29, nós temos algumas informações aqui bem legais. Depois em 2 Crônicas também, e vários outros momentos da Bíblia. Existem menções a diversos livros escritos por profetas e que não entraram na Bíblia. Diversos. Vou ler só alguns para vocês. 1 Crônicas, finalzinho do livro, capítulo 29, nós vamos ver a partir do verso 29, quando termina de falar da vida de Davi, do rei Davi, depois da sua morte, o que o autor de Crônicas vai falar para nós? Olha lá, 1 Crônicas 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente. Então nós temos ali os livros de Samuel, referência a um texto que é escrito por um profeta que está aqui na Bíblia, mas continua. Nas crônicas também do profeta Natã,
Natan foi um profeta de corte, um profeta real, que trabalhava diretamente com o rei. Ele tem mensagens que são registradas na Bíblia, mas não necessariamente escritas por ele. Mas ele tem um livro especificamente que é só dele, escrito por Natan, que não aparece aqui na Bíblia. Nas crônicas também de Gade, que é chamado de vidente, detalhe importante, provavelmente você já sabe, mas é importante. No Antigo Testamento, o profeta ele é chamado por diversos nomes. Vidente, homem de Deus, sonhador, profeta e por aí vai. Todos fazem referência ao profeta. Dependendo ali do momento, ele é chamado de uma forma diferente, ok? Mas só um detalhezinho. Ele vai continuar, juntamente com o que se passou no seu reinado, a respeito de todas as coisas que ele fez e etc. Nós temos menções aqui a homens que foram profetas de Deus, temos registros de suas ações que escreveram livros e não aparecem na Bíblia. Passa algumas páginas da sua Bíblia, 2 Crônicas, agora capítulo 9. Nós temos ali também uma descrição, agora falando sobre Salomão, filho de Davi. 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do verso 29, 2 Crônicas 9, verso 29, diz o seguinte: quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta? Mais uma vez, esse livro nós não temos na Bíblia. E na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Todos os homens que são descritos como profetas, escreveram livros e não estão na Bíblia. Então, o profeta, ele pode escrever o texto bíblico. Ele pode não escrever. E ele pode escrever algo que necessariamente não tenha que estar na Bíblia. Porque Deus escolheu não estar. Não quer dizer que era mentira. É que talvez fosse repetitivo demais, não teria necessidade, ou um texto que acabou se perdendo. Enfim, a gente não sabe a razão exata. Mas a questão é, necessariamente um profeta não precisa escrever algo para a Bíblia. Ok? Certo? Maravilha. Sigamos então falando um pouco mais a respeito dos profetas. Quando a gente fala então de dom profético, a gente vê que a Bíblia ela está repleta dessas missões que Deus dá para homens, escolhidos especialmente para transmitir a sua vontade. Está repleta. De Gênesis a Apocalipse, nós temos registros proféticos e indicações de exercício do ministério profético. Ponto importante, porém, para você saber é o seguinte: não há texto algum na Bíblia, e guarda bem essa informação, não há texto algum na Bíblia que me diga que o dom profético terminaria em Apocalipse. Ou melhor, no Evangelho de João, teria sido o último livro a ser escrito. Não há. A Bíblia não fala que o ministério profético, o dom profético terminaria. Muito pelo contrário, nós temos textos que indicam que o dom profético seria perpétuo enquanto nós não fôssemos resgatados à eternidade. Se você olhar comigo lá em Mateus 24, texto muito conhecido, Jesus falando a respeito do fim dos tempos, tanto da destruição de Jerusalém, quanto do fim dos tempos mesmo. Ele falando a respeito desses momentos, listando aqui várias e várias informações a respeito desses momentos, ele vai dizer lá no verso 11 de Mateus 24, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então pensa um pouco comigo, se não fosse existir mais o dom profético, por que Jesus falaria que existiriam falsos profetas? Ele só precisaria dizer, não vai ter profeta. Então se alguém levantar e falar que é profeta, esquece, não considera. Mas a questão é, como o dom profético continua, Jesus ele vai alertar para a existência de falsos profetas. Se isso não ficar claro para você, você deve se lembrar que mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, mesmo depois de que Jesus voltou para o céu, o dom profético continua. Pessoas recebem revelação de Deus, tanto os apóstolos quanto outras pessoas menos relacionadas à liderança imediata da igreja. Pessoas que pouco nós sabemos, recebem revelação de Deus. E se não bastasse, o último texto para a gente poder ler a respeito da perpetuidade, da continuação do dom profético. Apocalipse 12, nós já lemos esse texto aqui, algumas vezes, creio eu, mas para poder relembrar. Lá em Apocalipse 12, nós temos a descrição da igreja de Deus. Vai falar aqui sobre uma guerra que acontece no céu, sobre o dragão, que é Satanás, que vai perseguir a igreja de Deus, essa igreja que é pura, essa igreja que vai fugir da perseguição de Satanás. E quando fala dessa igreja e dos seus descendentes, daqueles que vão seguir sendo essa igreja pura de Deus,
mesmo que a igreja como instituição vai se perder no meio do caminho, nós vemos no Apocalipse, nós temos a seguinte informação, em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, com o resto que sobrou, com o remanescente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Numa chave bíblica muito simples, se você quiser ver, passa algumas páginas da sua Bíblia, Apocalipse 19. Provavelmente você já ouviu isso daqui, mas eu preciso te lembrar para ficar muito claro. Apocalipse 19, no verso 10. Nós temos lá no finalzinho do verso, momento em que João tem contato com o anjo, esse anjo olha para João, João fica estarrecido e quer se prostrar diante do anjo para adorá-lo. O anjo fala, não, eu sou o conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus, está aí no finalzinho do verso 10, é o espírito de profecia. A igreja, portanto, remanescente, né, o restante da descendência da igreja pura de Deus, teria a guarda dos mandamentos como característica, como identidade, e também teria o contato de Deus com o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E é algo que faz sentido. Pensa um pouco comigo. Deus sempre mandou profetas para direcionar a raça humana, para se relacionar e se comunicar conosco. Quanto mais o tempo foi passando, mais Deus precisou mandar profetas, porque o povo se afastava da vontade dele. O Antigo Testamento inteiro, com exceção dos 5 primeiros livros da Bíblia, são profetas chegando para o povo e falando, olha, volta à lei, volta à vontade de Deus, vocês estão se perdendo. Aí você tem profecias falando que Jesus viria, profetas descrevendo para nós uma completude, uma ideia maior sobre o Evangelho, no Novo Testamento. E depois nós temos mais pelo menos 2000 anos de história antes do retorno de Cristo até nossos dias. Não faz sentido pensarmos que Deus nos abandonaria nesse momento. Porque nós estamos cada vez mais distantes da vontade dele, distantes do Éden. É lógico até pensar que Deus continuaria se comunicando conosco através dos profetas. E a Bíblia ela vai dizer isso, que a igreja de Deus ela sempre teria profetas para orientá-la. Não para inventar algo novo, como nós veremos, mas para poder orientar, aplicando a realidade daquele momento, as coisas que Deus já tinha revelado no passado. Eu costumo até falar que seria muito bom se Deus levantasse um profeta hoje. Porque nós vivemos hoje uma realidade social, uma realidade tecnológica muito diferente de 2000 anos atrás. Muito diferente de 150 anos atrás, 100 anos atrás, quando, já vou mencionar, nós temos aí os últimos registros proféticos assim, mais amplos e mais extensos. Hoje nós vivemos uma realidade muito diferente. Ter a orientação de Deus seria muito bom. Uma orientação não nossa apenas de interpretar a Bíblia e tentar aplicar, mas de realmente um profeta que vem como boca de Deus trazer a mensagem. Seria maravilhoso. Eu acredito com certeza que faz todo sentido Deus ele mandar nesses momentos que virão. Não sabemos, né? Plano dele, ele que escolhe mandar profeta ou não. Mas seria muito bom para nós pastores, por exemplo, para poder conseguir orientar melhor a igreja. A questão é, não há nada na Bíblia que fale que o dom profético terminaria. Muito pelo contrário, temos informações de que o dom profético sempre existiria. Deus nunca desampararia a sua igreja. E ele continuaria apresentando para nós essas informações. A questão é, diante do fato de que sempre teríamos dom profético, diante do fato que sempre tivemos dom profético, desde o momento da queda, a questão é, como nós sabemos aquilo que de fato provém de Deus e aquilo que não provém? Porque não tem como, biblicamente falando, você simplesmente rejeitar alguém que se diz profeta. Então, se o irmão Saulo ele se levanta hoje e fala, olha, eu tenho uma revelação de Deus para a igreja. É impossível, biblicamente falando, eu já de antemão virar e falar, isso é impossível, é mentira. Porque pode ser. Deus levanta profetas. E o profeta não é levantado assim, num momento assim extremamente divino ou vem com uma marca assim na testa dizendo profeta, não é isso. É um ser humano normal que em um dado momento é chamado para ser profeta. Como então saber se nesse caso a gente iria realmente ter profecias que vêm de Deus ou não? Ou algo que só vem da mente do irmão como um intérprete da lei de Deus, ou algo que de fato a gente
não deve acreditar porque não vem da parte de Deus. Como? A Bíblia ela nos ajuda a entender. E aí, esse exercício é importante. Você saber que você não pode rejeitar um profeta imediatamente, embora você tenha a obrigatoriedade de julgar as profecias. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, sobre a obrigatoriedade. Vai lá comigo em 1 Tessalonicenses, se você quiser. Pouco antes de Apocalipse. Paulo, ele orientando a igreja sobre essa questão, ele vai falar o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, pouco antes de Apocalipse, Novo Testamento ainda, vai voltando algumas páginas. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo ele vai falar algo extremamente importante sobre profecias. E a gente vai encerrar com esse bloquinho aqui de informações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, depois de dar vários conselhos, Paulo ele termina dizendo o seguinte, a partir do verso, vamos ler a partir do verso 16, só para você ver alguns conselhos também que Paulo ele vai dando. Mas realmente a gente vai pegar ali a partir do verso 19. Mas olha, a partir do verso 16, 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, enfim, se celebrem, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí ele vai entrando realmente sobre profecia. Primeiro, não apagueis o espírito. Segundo, não desprezeis as profecias. E aí, junto com isso, ele continua, mas julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Às vezes a gente usa esse texto de forma muito equivocada. A gente dizendo, eu posso ver aqui essa novela, porque eu posso julgar todas as coisas e reter o que é bom. Eu vou para a festinha ali, porque eu julgo todas as coisas e retenho o que é bom. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando num contexto profético. Quando chega uma profecia, julga aquilo. É bom? Retém. Não é? Descarta, não provém de Deus. Entende? Então, aquela ideia que às vezes você coloca aí na sua cabeça, eu posso estar em qualquer lugar, pegar qualquer coisa, porque é só reter o que é bom, que Deus ensina isso. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Está falando sobre profecias, certo? Julgai, não rejeitem as profecias, mas julgai todas as coisas e retém o que é bom. Como julgar isso? Não é pela sua cabeça, é pela própria revelação de Deus, ele nos ensina. Vamos ler alguns textinhos. Vamos primeiro lá para Deuteronômio. Nós vamos ler 2 textos de Deuteronômio apenas. Deuteronômio capítulo 13. Enquanto você vai abrindo, é óbvio que uma das questões que nos ajuda a saber se determinado indivíduo é profeta ou não, é você analisar se essa pessoa é uma cristã. No mínimo cristã. No mínimo um aparente servo de Deus. Porque como nós já falamos, é impossível um profeta que não seja um servo de Deus. É impossível, ele precisa se relacionar com Deus para ser um profeta. Então, além desses pontos que nós vamos ler em Deuteronômio 13 e depois 18, primeiro ponto, veja se essa pessoa é uma cristã. E Jesus ensina isso, pelos seus frutos os conhecereis. Você olha uma pessoa, a pessoa está lá, enchendo a cara todo dia, a pessoa trai a esposa, a pessoa bate nos filhos, a pessoa vive uma vida fazendo mal para todo mundo. E ela vem e fala, eu tenho uma mensagem profética. É impossível, é impossível. Uma pessoa, para ser profeta, ela precisa ser, no mínimo, cristã. No mínimo, aparentemente cristã, porque você não consegue julgar o interior da pessoa, óbvio. Mas, no mínimo, ela tem que aparentar cristã. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus ele vai ensinar isso, certo? Então, primeiro ponto para você pensar é isso. A pessoa, ela necessariamente precisa ser um servo de Deus, ok? Mas, ainda assim, nós temos algumas informações. Porque pode ser que um servo de Deus ele esteja apenas interpretando o texto bíblico e te orientando sobre algo, dando a opinião dele, e necessariamente não estando falando sobre a vontade de Deus. E aqui nós temos 2 informações muito importantes, que ainda Moisés, o primeiro profeta ali a escrever algo na Bíblia, ele vai nos ajudar a entender. Primeira informação, Deuteronômio, capítulo 13, nós vamos ler ali, você pode ler várias partes, né? Depois, se você quiser, mas vamos ler a partir do verso 1 e os próximos versos ali até o verso 3, mais ou menos. O que ele vai dizer? Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, ou seja, se levantou alguém, o Vando se levantou e falou, sou um profeta, tem algo de Deus para você. O que ele vai dizer no verso 2? Mesmo se ele fizer algo,
e suceder esse tal sinal ou prodígio, mesmo se ele fizer uma demonstração divina, uma demonstração sobrenatural, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz e a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Qual que é a ideia? Chega alguém e fala que é profeta. A pessoa até faz algo sobrenatural. Se essa pessoa te afasta da vontade de Deus, não é profeta de Deus. Pode parecer óbvio, mas isso confunde muita gente. Porque às vezes uma demonstração sobrenatural parece ser algo que associa diretamente ao divino. Eu falo, poxa, mas curou a pessoa. Levou até lá e a pessoa foi curada. Levou até lá, ela melhorou financeiramente. Então foi Deus que agiu, e não necessariamente. Deus ele vai dizer o seguinte, primeiro, mesmo se isso acontecer, se essa pessoa te afastar de Deus, mandando você seguir coisas que a Bíblia ela ensina você a não seguir, ou a você rejeitar coisas da Bíblia, rejeite esse profeta. É uma questão de lógica até. Pensa um pouco comigo. Se o profeta Moisés foi alguém usado por Deus para transmitir a vontade dele, ele precisa necessariamente ter as mesmas ideias alinhadas com o profeta Mateus, que também foi boca de Deus, com o profeta Paulo, que também foi boca de Deus. A consistência ela precisa existir, porque os profetas não estão falando de si mesmos. Mas o mensageiro lá, o autor da mensagem é o mesmo, entende? Por isso é impraticável você pensar em um profeta que traz algo que vai te afastar daquilo que Deus já revelou. Entendeu? Qualquer coisa que te afasta da Bíblia não provém de Deus, mesmo que tenha alguma demonstração sobrenatural. Esse ponto já te ajuda a julgar quase toda a profecia. Quase toda. Se aquilo se baseia na Bíblia, é algo a se seguir. Se não se baseia na Bíblia, é algo a se distanciar. Certo? Outra informação interessante, Deuteronômio 18, último versinho que nós vamos ler. Abra aí na sua Bíblia, poucas páginas depois do verso que a gente acabou de ler. Deuteronômio 18. Nós temos ali, a partir do verso 15 de Deuteronômio 18, o momento em que Moisés vai fazer uma das suas poucas predições mesmo. Que ele vai falar ali numa questão até messiânica, etc. Mas enfim, a questão é, nesse contexto, ele vai falar um pouco sobre a característica do profeta. E ele vai dizer algumas coisas a partir do verso 20. Nós vamos ler aqui, Deuteronômio 18, verso 20, que aqui Moisés ele ensina para a gente aqui da mensagem de Deus. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Está falando aqui da legislação de Israel, tá? Aqui no Brasil você não pode matar ninguém, mesmo se a pessoa falar contra Deus. Ok? Mas a ideia é totalmente rejeitado. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que eu vou saber se isso é profecia de Deus ou não? Ele vai ensinar. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tem esse temor dele. O que eu falei lá no início? Um profeta ele não precisa falar sobre o futuro. Mas se ele falar, aquilo precisa se cumprir. Se não se cumprir, não provém de Deus. Ok? Uma questão muito óbvia. Se Deus tivesse falado mesmo, iria se cumprir. Detalhe importante. Muitas profecias são condicionais. A gente tem na Bíblia várias delas. Deus falando, olha, se você me obedecer, vai acontecer isso e isso. Se você me desobedecer, vai acontecer isso e isso. Ele vai profetizar para Davi, por exemplo, vai dizer, Davi, se você for fiel, se seus filhos forem fiéis, vocês sempre vão reinar. Eu nunca vou me afastar de vocês. Só que se não forem, não vai acontecer. Então, muitas profecias são condicionais. Então, às vezes, o profeta profetiza algo e aquilo não acontece porque a condição não se cumpriu.
ok? Isso pode acontecer. Mas se um profeta ele apresenta algo, primeiro, que não seja condicional, aquilo tem que se cumprir. E se for condicional e a condição se cumprir, aquela profecia tem que se cumprir. Se não se cumprir, não provém de Deus. Ok? Como então discernir sobre um verdadeiro profeta? Porque você não pode rejeitar diretamente. Primeiro, veja se essa pessoa é cristã, é uma serva de Deus. Se não for, você já rejeita. Não tem como um profeta não ser um servo de Deus. Primeira informação importante. Segunda informação que nós vimos, tem vários outros pontos na Bíblia, mas vamos lá. Segunda informação importante que nós vimos, se tiver base bíblica, profeta de Deus, está te afastando da Bíblia, de Deus, da sua vontade, não pode ser de Deus. Terceira informação importante, se profetizar algo, não precisa, mas se profetizar algo do futuro, tem que se cumprir. Se não se cumprir, não provém de Deus. Ok? Como eu disse, tudo isso é muito importante porque nada na Bíblia vai dizer que a gente não vai ter profetas. Tudo indica que Deus sempre enviaria profetas. E nós acreditamos nisso. Como igreja, inclusive, nós acreditamos em tudo que a Bíblia apresenta, né? O dom profético é uma das coisas. Por isso nós acreditamos que desde Apocalipse, ou de João, enfim, nós temos ali profetas sendo levantados. Às vezes profetas locais, falando para uma comunidade específica, Deus cuidando daquela comunidade. Às vezes profetas mais exponentes. Depende muito assim da missão que aquele profeta tem, mas a questão é, Deus nunca desamparou o seu povo. Ele não vai desamparar. Para você ter uma ideia, anualmente, no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia apenas, é por volta ali de pelo menos umas 3 a 5 pessoas que se levantam assumindo ter uma mensagem profética à igreja. E nós não podemos rejeitar simplesmente por rejeitar. Julguem todas as coisas, retenham o que é bom, o que de fato provém de Deus. E é assim que nós agimos. Você provavelmente, eu não vou entrar nessa questão agora, não vem ao caso, né? Nosso objetivo era estudar o dom profético à luz da Bíblia, mas provavelmente você já ouviu falar de um nome muito comum no Adventismo, que é o de Ellen Gold White. Se você não ouviu falar, você vai ouvir bastante. Ellen G. White, ela viveu há mais ou menos aí, ela faleceu faz uns 105 anos, 107 anos mais ou menos. Nasceu ali uns 80 anos antes. Nós acreditamos, como igreja inclusive, que ela recebeu o dom profético também. E que ela trouxe mensagens de Deus naquele momento. Não acreditamos simplesmente porque ela chegou e falou e a gente aceitou. Mas porque todos esses testes que nós fizemos realmente se concretizam. Essa mulher deixou mais de 100 mil páginas escritas de orientação de Deus para nós nos dias, entre aspas, atuais, porque de 100 anos atrás até hoje, muita coisa já mudou. Mas é talvez a profecia mais extensiva, assim, né, que a gente tem mais próximo da nossa época. Eu te aconselho muito a estudar os textos dela. É só você procurar na internet, coloque aí no Google, Ellen G. White. Você vai encontrar vários textos. Em PDF, tudo livre acesso. Textos de ótima leitura. Nada novo da Bíblia, porque não poderia ser, como nós vimos. Tudo, obviamente, com a autoridade profética que Deus ele confere. E que você deve julgar se você realmente deve considerar aquilo como profecia ou não. Mas se você considerar aquilo como profecia, como eu considero, depois de julgar tudo isso, eu te aconselho a ler. Vai te fazer muito bem. Eu costumo falar que ou aquela senhora foi realmente uma profetisa, ou um gênio como qualquer um outro que nunca existiu. Porque às vezes eu pego um texto da Bíblia e eu vou lá aplicar. Enfim, eu traduzo aquele texto do original, eu aplico regras ali de análise narrativa, me debruço sobre esse texto um mês inteiro, estudo ele profundamente, para depois entender o texto. Aí eu vou lá ler algum livro dela, tempos depois, olho assim e vejo ela chegando a uma conclusão muito semelhante, sem ter qualquer estudo formal. Ou ela foi um gênio assim, sem precedentes, porque gênio ele precisa de conhecimento para aplicar, né, em genialidade, ou aquilo é sobrenatural. Fora que os conselhos que ela traz sobre a vida, sobre saúde, sobre relacionamento familiar, sobre gestão financeira, sobre serviço missionário, são informações extremamente relevantes, úteis e belíssimas para o nosso tempo.
Eu não falo apenas dela, obviamente, pode ser que Deus levante outros profetas num futuro próximo, espero que levante, mas por enquanto isso pelo menos nós temos. Eu te aconselho muito a estudar. Nunca desprezando a Bíblia, ela mesma vai falar, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A missão profética dela é retornar à Bíblia, levar as pessoas até ela. E é por isso, inclusive, que quando eu prego aqui para vocês, eu não cito os textos dela, né, eu cito a Bíblia com vocês. Ela orienta isso, inclusive, a gente gastar no púlpito tempo com a Bíblia, não com os textos e os escritos dela. Mas para a minha vida devocional é algo extremamente importante e constante. E se hoje, por exemplo, eu tenho uma família feliz, eu tenho uma saúde boa, uma vida financeira estável, obviamente graças a Deus e a condução de toda a sua revelação com os princípios bíblicos e a sua aplicação para os dias atuais, que grande parte vem de seus escritos. Fazem muito bem. Eu te aconselho a ler a Bíblia, obviamente, estudar ela. Então, se você não estuda nem a Bíblia, começa por aí, que isso é importante. Mas como algo complementar, aproveite esses textos. Se você quiser saber mais das histórias dela, tem um registro autobiográfico dela. Se chama Vida e Ensinos, um livro dela. Tem PDF na internet, você pode ler depois. Bem pequenininho, conta a história dela, é bem interessante. Mas depois, se você quiser começar por um livro, tem um livro que eu sempre aconselho. Chama História da Redenção. História da Redenção. É meio que um resumão do início ao fim da história da humanidade. Isso é muito bom. Então eu te aconselho, um livro de super fácil leitura, maravilhoso, que vai te ajudar bastante. A Bíblia ela vai dizer que quando a igreja de Deus, o povo de Deus, rejeita os profetas, ela decai. Tem muitos problemas. Porque é você rejeitando a vontade de Deus para você. Que Deus te abençoe e te ajude a viver a revelação profética dia após dia. Passando muito tempo com a palavra de Deus, com a Bíblia, e ouvindo os profetas que Ele já levantou ou que levantará no futuro.